Ministrar para nós. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com todos? Amém? Deus é bom, não é verdade? Deixa eu me organizar aqui. Glória a Deus. Confesso, queridos, que hoje o louvor assim foi usado tremendamente por Deus. Gilson, você, equipe de louvor hoje, estão de parabéns. O Senhor abriu os céus no momento que vocês ministravam. Confesso até que eu fiquei ali conversando com o Senhor. Senhor, ministro que o Senhor já me direcionou, o Senhor quer que eu vá ministrar Efésios 6? Cheguei a ler tudo, queridos, mas quem nos direciona é o Espírito Santo de Deus, amém? E ler Efésios 6 é bom mesmo, ele nos fortalece. Esse versículo bíblico diz que nós podemos todas as coisas em Deus. No início ele diz que nós temos que sermos obedientes. Queridos, na vida nós não podemos quebrar princípios, e lá em Efésios 6 no início diz: honra teu pai, honra tua mãe, para que venha se prolongar os teus dias na terra. E lá um pouco mais adiante diz que nós temos o capacete da salvação, que nós temos a espada da couraça da justiça. Sabe o que significa isso, queridos? Que numa batalha, numa guerra espiritual, nós estamos totalmente protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que nós enfrentarmos batalhas espirituais se torna fácil. O inimigo não pode com quem está totalmente armado. O inimigo não pode com aquele que é protegido por Deus. E você e eu, nós somos protegidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você pode dizer isso para quem está ao seu lado: olha, inimigo nenhum pode contigo. Sabe por quê? Porque você é um protegido e escolhido do Senhor, amém? E Deus, Ele é tremendo, queridos. Mas vamos ser obedientes ao Espírito Santo de Deus, amém? Abra, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Isso, faça como o irmão Cleverton, em referência à palavra do Senhor. Fiquem de pé, é uma palavra bastante conhecida. Eu espero que Deus venha falar contigo, porque é uma palavra de encorajamento, é uma palavra que Deus quer direcionar para que eu e você venhamos a analisarmos o que nós deixamos para trás, que nós devemos reencontrar de acordo com a vontade do Senhor, amém? Então vamos lá no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 15, vamos ler o versículo 8, a partir do versículo 8. Um versículo bastante conhecido, não é verdade? Que é o versículo que fala sobre a palavra. Não é bem, é um ensinamento para nós, é a dracma perdida. Fala, dá retorno aqui, por favor, que eu não estou me ouvindo, aí fica um eco aqui em cima. Vamos lá então, queridos. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-se achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podem se assentar. Essa parábola, queridos, ela aí faz duas menções, se você analisar.
Primeiro está se falando sobre a dracma perdida, sobre algo que se perdeu. Um outro detalhe também muito interessante aí, que essa parábola, ela se torna um complemento da parábola anterior. Ela se torna um complemento da parábola do capítulo 15, do versículo 4 em diante. Eu vou ler rapidamente para vocês. Qual dentre vós é o homem? Observe que na palavra da dracma perdida, era algo relacionado às mulheres. E agora é relacionado aos homens. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não se deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Anteriormente a pergunta era, vou trazer aqui para a nossa realidade, qual é a mulher que perdendo algo, que perdendo uma dracma, não varre a casa para até encontrá-la? E no final uma pergunta, e essa pergunta, queridos, é como se nós estivéssemos sendo questionados no primeiro momento, na parábola da ovelha perdida, qual o homem que não faria isso? E lá na segunda, na parábola da dracma perdida, qual a mulher que não faria isso, que não iria procurar algo de grande importância que ela perdeu? A dracma, de acordo com o dicionário, nós sabemos isso, não somente de acordo com o dicionário, mas a dracma, deixa eu trazer para vocês o entendimento do que é. É uma moeda da Grécia. Então, ela é uma moeda grega, é a dracma. E a dracma lá naquela época, há anos atrás, a dracma ela representava algo de grande importância para as mulheres. Na medida em que as mulheres se casavam naquela época, ou que elas eram escolhidas, as mulheres eram premiadas com dracmas. E para que todos soubessem o quanto especial era aquela mulher, ou eram aquelas mulheres, a dracma era algo visível a todas as pessoas. As mulheres utilizavam a dracma ou com, vamos colocar aqui tipo, me ajudem aí, queridos, que fugiu, uma coroa, não é uma coroa não. Vamos colocar um diadema, o diadema é colocado aqui, era algo que era colocado. Era algo que era colocado aqui. E com isso, ali já existia um lugar separado para serem colocadas cada uma das dracmas. E na medida em que algumas etapas iam acontecendo, uma dracma era ali colocada. Algumas dracmas também eram presas em véus. Algo também visível, porque as mulheres usavam véus, e ali ficavam as suas dracmas, ou seja, queridos, todos poderiam ver as dracmas que aquelas mulheres haviam recebido na época. Uma dracma, vamos trazer assim para aquilo que eu havia entendido. Uma dracma, por exemplo, representava a sinceridade da mulher. Uma outra dracma representava o quanto aquela mulher era formosa. Uma outra dracma representava o valor daquela mulher. E assim sucessivamente, cada dracma tinha o seu valor para quem usava. Ou seja, cada dracma representava algo grandioso para cada uma daquelas mulheres. E aí fica a pergunta, a parábola da dracma perdida, logo no primeiro versículo, é uma pergunta: qual mulher que se perdesse algo grandioso, algo que representa, por exemplo, a sua pureza, não iria parar para procurar? Não iria fazer isso? Quem iria deixar de fazer? Da mesmo modo, anteriormente, a parábola da ovelha perdida, qual homem que, sabendo que dentre 100 ovelhas, ele está com 99 e uma se perdeu, será que o homem ou os homens não iriam se preocupar com quem se perdeu?
E aí, para que vocês entendam o que é uma parábola, porque nós temos algumas outras parábolas. Por exemplo, nós temos a parábola do filho pródigo, bastante conhecida. Nós temos a parábola do administrador infiel. E em todas essas parábolas, simplesmente homens são citados. Então, a parábola da ovelha, a parábola da dracma, ela está ali talvez para atender um público específico, que é o público feminino. Olha só, mulheres, como o Senhor é bom para com vocês. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E olha a grande sabedoria. Se tem parábolas relacionadas a homens, por que não tem uma relacionada a mulheres, cujo o objetivo dentro é o mesmo, cujo conceito se torna o mesmo? Está sendo utilizadas situações diferentes, mas com o mesmo objetivo. E no final do versículo diz que em ambos os versículos há uma reunião para depois festejar e se alegrar quando se acha algo que está perdido. E aí a parábola, o que é uma parábola? Parábola, de acordo com o dicionário, é uma história que contém um ensinamento moral. A parábola, ela serve simplesmente para nos dar ou nos trazer uma lição de moral. A parábola serve para nos mostrar que nós temos que reagirmos. A interrogação é exatamente por isso. Você não pode deixar de fazer, ou você deixaria de fazer. E aí, Jesus, por amar as mulheres, Ele fala a linguagem das mulheres, fala a linguagem dos homens. Jesus fala a linguagem de quem ouve a Ele. Por isso dessa parábola. E todas essas parábolas, queridos, elas também servem para nos mostrarem o valor de uma alma. Ambas as parábolas, elas estão relacionadas também à vida. Você observa aqui no início, na parábola da dracma perdida, é iniciado questionando, mas logo depois se fala: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo, a festa nos céus, diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Entendam a sabedoria da coisa. Dentro de duas mensagens que quer nos passar uma moral, um ensinamento básico, nas duas a menção do quanto é importante uma alma que se arrepende aos pés do Senhor. E aí, queridos, provavelmente, esta mulher da dracma perdida era uma mulher pobre. E naquela época, nas casas, não existiam janelas. Olha só que negócio interessante, imagine como deveria ser a circulação de ar naquela época, porque hoje, nos nossos dias, é complicado nós vivermos, né, sem que haja uma circulação de ar, imagine. E também um outro grande detalhe, a escuridão que deveria ser naquele ambiente. Até porque eram utilizados lamparinas, candeeiros, para que o local fosse iluminado, não existia a energia elétrica. Mas olha o grande detalhe. Quando ela procura em casa, quando ela vai lá na casa dela procurar, é porque ela tinha certeza que ela perdeu algo ali. E o que eu quero dizer isso, e o que eu estou querendo dizer isso, ou o que eu quero dizer com isso? Que quando você perde algo na sua vida, você sabe exatamente o que você perdeu,
e você sabe exatamente o local onde começar a procurar aquilo que você perdeu. E aí, queridos, tem pessoas que perderam várias coisas na vida e nunca se preocuparam ou nunca pararam para procurar aquilo que se perdeu. Talvez você deva estar questionando, né? Eu perdi isso, eu perdi aquilo outro. Perdi, talvez alguns podem estar passando pela sua mente como sendo algo material. Mas eu em particular, queridos, eu não me refiro a isso. Eu me refiro a algo que você perdeu, que mexeu completamente contigo, com o teu sentimental, com a sua vida financeira, com a sua vida em particular, com a sua vida ministerial. E Deus, Ele começa a questionar a cada um de nós, por que não procurarmos algo que o Senhor nos deu, que é de grande importância para nós, e que hoje talvez nós não damos muita importância? Por que não procurar? E preste atenção em algo, queridos, só não se preocupa com aquilo que perdeu alguém que não valoriza aquilo que foi perdido. Se você valorizasse aquilo que você perdeu, você teria de alguma maneira, teria procurado localizar, teria procurado achar, ou talvez até mesmo tentado, né? Porque muitas das vezes as nossas percas, elas não foram ocasionadas simplesmente por nós. Mas na maioria das vezes as nossas percas representam grandes coisas para nós. Então nós temos a necessidade de buscarmos algo que nós sabemos que o Senhor está requerendo de nós. Eu não sei o que o Senhor tem falado contigo. Talvez você tenha ouvido ou venha ouvir a voz do Senhor lhe dizendo claramente: volte, busque a mim que respondeste eis. Queridos, olha como o Senhor deixa bem claro: busque a mim, aquele que me buscar me encontrará. Mas para isso, nós temos que termos a atitude de pelo menos pararmos para tentarmos localizar algo que nós perdemos. Nós não podemos esperarmos que aquilo que nós perdemos, nós venhamos a receber novamente de mão beijada. Porque muitas das vezes, queridos, as nossas perdas, elas nos traz algum ensinamento. E detalhe, só é capaz de empreender esforço para procurar algo que se perdeu quem sabe o valor da perda que teve. Se aquilo que você perdeu não representa nada para você, ou não representou nada para você, com certeza não terá nenhum significado de valor. E aí, queridos, você não pode de jeito nenhum desistir das promessas que um dia o Senhor lhe fez, por causa das perdas que aconteceram no meio do caminho. Você não pode abrir mão de ainda buscar algo no Senhor por causa dos erros que aconteceram no início. Lá em 1 Reis, Wallace, se você puder me ajudar, no capítulo 21,
o seguinte: sucedeu depois dessas coisas que tendo Nabote, o Gisraelita, uma vinha em Gisrael, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Passa, por favor. Falou este a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E aqui, queridos, não tira ainda não, por favor. Nabote, nós temos aqui uma história onde Nabote, ele queria a vinha. Ele queria a vinha porque estava próximo às terras dele. E ele não queria perder algo precioso. O rei Acabe, ele procurava negociar com Nabote. Mas ali, queridos, Nabote não queria perder algo que era precioso. E aí no versículo seguinte, passa por favor. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Ou seja, ele estava questionando ali: você acha simplesmente que eu vou abrir mão daquilo que meus pais me deram, simplesmente para te favorecer, porque você quer as terras que estão mais próximas a você? E ali, queridos, nós temos uma situação em que não se houve um acordo para que se houvesse perda de algo. Por que eu quis trazer essa parte desses versículos? Porque, queridos, muitas das vezes também nós perdemos algo, porque nós assim permitimos perder. Quantas das coisas preciosas o Senhor dá para nós, e que nós não valorizamos. Outra mensagem também que eu tinha separado, outro versículo, está lá em Gênesis, do capítulo 25, até os versículos 31, 32, talvez 33 também, onde Esaú perde a primogenitura, por causa de um prato de lentilhas. Queridos, nós não podemos perder aquilo que é precioso para nós. Você não pode abrir mão do seu ministério, você não pode abrir mão da sua família, você não pode abrir mão da sua casa por nada. Não negocie coisas preciosas que o Senhor lhe deu. Porque depois, queridos, para encontrar novamente é muito mais difícil. Quando você for fazer o caminho de retorno, para tentar achar determinadas coisas que você deixou para trás, se torna muito mais difícil. E aí tem pessoas que acabam se permitindo trocar e perder algumas coisas na vida. Mas tem pessoas também, queridos, que preferem ficar com a culpa o tempo todo, porque não querem reconhecer diante do Senhor que perdeu algo. Queridos do Senhor, não andem com culpa. Você não precisa se sentir culpado por determinadas coisas que aconteceram na sua vida. O nosso Deus, Ele é o Deus do perdão. O nosso Deus, Ele é o Deus que nos abençoa e que a cada dia Ele quer nos colocar em lugares maiores. Por isso é necessário que você não queira viver de aparência, mas diga para o Senhor: Senhor, eu perdi algo importante na minha vida, eu perdi algo importante na minha família, eu perdi algo importante na minha casa, e eu quero encontrar. Mas nós, queridos, nós não podemos nos conformarmos com determinadas perdas. Claro que tem perdas que são permitidas por Deus. Nós sabemos disso. Eu não preciso entrar aqui em determinados detalhes de coisas que nos acontecem na vida que é por permissão do Senhor. Mas tem coisas, queridos, que nós temos que voltarmos para procurarmos.
E nós temos que assumirmos diante do Senhor: Senhor, eu perdi, me ensine, Senhor, ou me mostre, Senhor, como eu faço para tentar achar. Ou me ensine, Senhor, me direcione aonde eu devo procurar. E aí, queridos, é necessário nós falarmos com o Senhor. Não basta simplesmente nós dizermos: olha, Senhor, nós perdemos. Mas imagine talvez o Senhor querendo ouvir de você aonde você sabe que foi a sua perda. E você não querer dizer diretamente para Deus: Senhor, eu perdi, mas a culpa não foi minha, Senhor, tu sabes que eu tentei. Queridos, não adianta. Nós temos que assumirmos para o Senhor aonde nós erramos, aonde nós perdemos, e mostrarmos para o Senhor: Senhor, foi aqui. É a partir daqui, Senhor, que eu preciso que o Senhor venha restituir novamente. Essa área, Senhor, que eu preciso que o Senhor venha trabalhar novamente na minha vida. Queridos, nós temos que falarmos para o Senhor em qual área nós achamos que Ele tem que agir. Na verdade, claro que Ele sabe todas as áreas de nossas vidas, mas o Senhor necessita que nós venhamos a falarmos. Ele necessita ouvir a nossa voz, Ele necessita ouvir o nosso clamor. Por exemplo, outra passagem, lá em 2 Reis, 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 5, nós temos lá um momento onde Eliseu está reunido com o povo. Eles foram procurar um local maior para que eles pudessem se abrigar ali, porque eles achavam que o espaço estava apertado ou pequeno demais para reuniões. Até que houve um grito. Assim eu conjecturo, tá, queridos? A Bíblia não fala. Wallace, me ajuda aí, por favor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Mas eu imagino que a pessoa que perdeu o machado, houve uma grande preocupação. Ele falou: olha, o machado não era meu, o machado era emprestado. Queridos, o que eu aprendo com isso? Olha a importância que aquele homem deu em algo que estava sobre a responsabilidade dele, que não era dele. Quantas responsabilidades o Senhor coloca em nossas mãos? Nós perdemos tudo isso que o Senhor nos dá. E não nos preocupamos em falarmos com o Senhor: Senhor, eu perdi, Senhor, eu caí, Senhor, me mostre onde está. E aí, queridos, o Senhor, Ele tem solução para todas as coisas. Por isso, peça em nome dEle que tudo Ele te dará. Todas as coisas Ele pode fazer por mim e por você. E aquele homem, ele disse: ai, meu Senhor, não era meu esse machado ele era emprestado. Não trabalhe, queridos, sem o machado. Não trabalhe sem a espada. Se você tem a possibilidade de tê-la à mão, perdeu a direção da sua espada, busque no Senhor. E quem, queridos, não faz conforme aquela mulher fez? Muitas das vezes as pessoas não fazem por acreditarem em si mesmo, na sua própria visão. Eu não vou procurar, eu não vou fazer, porque eu já sei onde está. Mas aí tem um grande detalhe também. Muitas das vezes, querido, nós queremos procurar algo que nós perdemos no escuro.
E olha o que está escrito lá no capítulo 15. Aquela mulher, ela vai para casa, lá no versículo 8, ela vai para casa, ela acende uma candeia, ela acende uma lamparina para procurar aquilo que se estava perdido. E aí, queridos, eu vejo essa lamparina para nós, ela representa o Espírito Santo de Deus. Teve um momento em que a Viviane, ministrando aqui, ela falou, lâmpadas para os meus pés. E ela teve um momento, se não foi ela, então foi o Espírito Santo já me direcionando ali. E ela começou a falar sobre luz, a luz do Espírito Santo de Deus. E aí, queridos, no momento em que eu ouvia isso, eu já comecei a me basear naquilo que a palavra do Senhor quer nos trazer para o dia de hoje. Eu e você, nós não podemos ficarmos sem a luz do Senhor em nossas vidas. Não importa o que nós perdemos, para nós procurarmos, para nós acharmos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque Ele traz a claridade, Ele traz a iluminação, Ele nos guia. Não tem outra maneira, queridos. Ele é a luz para os nossos caminhos. Ele representa a direção na qual nós devemos percorrer. Imagine como nós vamos localizarmos algo que nós perdemos no escuro. Aquilo que você perde, você tem a necessidade de buscar em Deus, que é luz. Luz, queridos. Até porque para a Bíblia, a escuridão representa trevas, não é verdade? Ou se procura na escuridão, ou se procura na luz. E aí, procurar varrendo, nós corremos o risco de acharmos muitas das vezes, isso eu estou conjecturando, tá? Algo que nós não estávamos procurando. E tem pessoas que querem varrer a casa, mas até ficam com medo de, no momento que começarem a varrer, vir a descobrir algo que não gostaria de descobrir. Quero te dar um conselho. Quando você for fazer uma limpeza espiritual na sua casa, quando você for fazer uma limpeza espiritual na sua vida, você tem que arrastar determinadas coisas para que você venha localizar aquilo que está escondido. Simplesmente varrer, queridos, simplesmente falar, não vai fazer com que nós venhamos de fato a acharmos, ou tirarmos, ou expulsarmos tudo aquilo que tem nos distanciado de Deus. Mas quando verdadeiramente você arrasta, você diz, eu não quero mais isso na minha vida, e você afasta, tira aquilo ali de perto de você, aí sim, você está fazendo a limpeza que o Espírito Santo de Deus quer que eu e você venhamos a fazer. Vasculhe cada canto da sua casa, vasculhe cada canto do seu coração. Nós somos casa, templo do Espírito Santo de Deus. Então vasculhe cada canto do seu coração para que você possa descobrir aquilo que você perdeu e para que você possa reencontrar os valores que foram perdidos. Aí, queridos, varra sem medo. O varrer significa falar com Deus. Em 2 Reis, novamente, no capítulo 18, no versículo 4, Ezequias, ele promoveu uma limpeza espiritual. Sabe por quê, queridos?
porque descobriram que o povo guardava uma serpente de bronze. Olha a importância da limpeza. Olha a importância de nós verdadeiramente pedirmos para o Senhor, para que Ele venha varrer todas as imundícies de nossas vidas. Peça coragem ao Senhor. O Senhor já diz na palavra dele que você, é porque fala sobre homem, está ali no masculino, mas isso serve para todos nós, que nós somos valentes, guerreiros do Senhor, que nós temos poder, que nós temos força, para procurarmos, queridos, onde tem serpentes escondidas. Por isso nós não precisamos temer as serpentes que tentam nos apavorar. Não temas, pois o Senhor, Ele é contigo. Olha só que coisa bonita. Você não pode desistir. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Você não pode desistir das promessas que um dia o Senhor lhe fez, e por causa de perdas, elas se tornaram um pouco talvez atrasadas para nós. Nós não podemos desistir. Persevere até achar. Persevere até encontrar aquilo que você sabe que você perdeu. Perseverança. Eu e você, nós não podemos sermos pessoas habituadas a desistir. Muitas das vezes, pessoas lutam sim, para que nós venhamos a desistir, para que nós venhamos a deixarmos algumas coisas para lá. Porque tem pessoas, queridos, que não querem nos ver de pé. Mas essas mesmas pessoas que não querem nos ver de pé, não importa qual seja o motivo, serão as mesmas que eu e você teremos o prazer de convidá-las para celebrá-la conosco. E ninguém, queridos, conforme está lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Portanto, não desista do reino de Deus. Não deixe o reino de Deus em segundo lugar na sua vida. Vasculhe, varra, faça a limpeza espiritual de Deus, tire as sujeiras que estão incomodando. Queridos, vocês sabiam que para que algo possa ter até mesmo um aspecto diferente, é necessário que nós venhamos a tirarmos os entulhos e os lixos que atrapalham. Tem lixos em nossas vidas que nós não podemos mantê-los. Temos sim que jogarmos para fora. E Deus, Ele sabe que eu e você não somos daqueles que retrocedem. Não somos daqueles que desistem facilmente. Não é verdade? E por isso, queridos, todas as vezes quando nós buscamos no Senhor, Ele nos responde. Diga isso para quem está ao seu lado, me ajude a ministrar, e essa palavra é um encorajamento para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ele, diga para ela, não seja um colecionador ou uma colecionadora de perdas. Lute até encontrar a dracma que você perdeu. É isso, queridos, nós não podemos desistirmos. E aí, toda pessoa sensata como nós somos, tem a mente de Cristo. E aí nós temos que entendermos que o Senhor, da mesma maneira que Ele não desiste de mim, nem desiste de você,
Ele também não aceita que eu e você venhamos desistirmos daquilo que Ele nos deu. Não é momento de desistirmos. Não é momento de deixarmos para trás. Isso é o Espírito Santo de Deus falando com alguns aí, porque não estava escrito ali para falar isso. Mas, queridos, tudo na vida existe o tempo do Senhor. Tudo na vida existe o momento do agir de Deus. O momento do agir de Deus não é no momento que eu e você achamos que tem que acontecer. O momento e a hora, quem sabe, é Deus. Não questionem as coisas a Deus. Deus não está, queridos, preocupado com o meu e com o seu questionamento. Porque Deus sabe que quando chegar a hora, tudo será transformado, tudo será mudado, todas as conquistas serão realizadas. Mas, queridos, aquele que desiste não consegue ver. Não consegue ver as promessas de Deus acontecendo. Não desista, conforme diz a pastora Ludmila Feber, né? Não desista, não pare de crer. Sabe por quê, queridos? Porque os sonhos de Deus, eles jamais irão morrer na minha e na sua vida. Não desista. Deus, Ele é tremendo e Ele não quer que nós venhamos a desistir. Se você perdeu e não tem coragem de procurar, peça coragem ao Senhor. Se você perdeu e não quer procurar, alguma coisa está errada. E o Senhor, queridos, Ele quer que nós venhamos de fato procurarmos algumas perdas, procurarmos algo que aconteceu que gerou perdas para cada um de nós. O seu ministério pode não estar mais como estava antes, porque aconteceram coisas na qual você se sentiu prejudicado, e hoje você não sente mais vontade de fazer algo para o Senhor. Mas quando você se lançar novamente, o Senhor começa a renovar as suas forças, o Senhor começa a lhe trazer ânimo, e o Senhor começa a trazer o renovo. Mas nós temos que pedirmos ao Senhor. Quem um dia viu você chorar por causa das suas lutas, muitas das vezes até mesmo por causa de aflições que você tenha passado ou passou, até mesmo está passando, um dia vai ter a possibilidade de se reencontrar com você e de você falar para essa pessoa: eu perdi, mas não desisti. Houve algumas falhas na vida, houve alguns erros na vida, mas eu me mantive de pé. Assim, queridos, o Senhor quer que eu e você venhamos a estarmos. Lute pelas suas dracmas. Talvez a dracma de alguns aqui, esposa, marido, possa ser o amor entre vocês. Talvez essa dracma se perdeu. Procure achar novamente essa dracma. Talvez possa ser a dracma da fidelidade. Talvez a dracma da virtude em querer viver limpo ou limpa. Não importa quais foram
e nem quantas forem, ou quantas foram, as dracmas perdidas. Não importa, queridos. Busque no Senhor. Peça ao Senhor. Reconheça o poder de Deus na sua vida. Porque, queridos, quando nós sabemos do poder de Deus em nossas vidas, nós sabemos que se torna mais fácil localizarmos o caminho que nos levará a vitórias maiores e melhores. E quando você achar a sua dracma perdida, não se esqueça de celebrar, não se esqueça de agradecer ao Senhor. Naquela época, queridos, algumas coisas se tornavam motivos para celebrar. E não eram simplesmente pequenas celebraçõezinhas, não. Eram celebrações grandiosas. Em festas de casamento, por exemplo, para você ter uma ideia, eram dias e mais dias de festa. Mas não se esqueça, dê valor àquilo que um dia o Senhor colocou na sua mão. Dê valor ao cajado que talvez você possa ter perdido. Mas diga para o Senhor: Senhor, eu perdi o meu cajado. Ele caiu ali, o meu machado, desculpe, cajado foi Moisés, o machado. Ele caiu ali. Me ajude novamente, Senhor Deus, a reencontrá-lo. Porque aquele que busca, queridos, encontra. E se você buscar e você pedir direção ao Senhor, com certeza você encontrará. Amém? Então não desista, mais uma vez eu digo, não desistam dos propósitos de Deus em suas vidas. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até aqui onde o Senhor nos manda. E que nós possamos sim, queridos, darmos valor às nossas dracmas. Não dinheiro, estou falando de dinheiro não. Estou falando a algo de grande importância que o Senhor lhe deu. Amém? Deus abençoe. Uma noite, um final de noite próspera para cada um de vocês. E uma semana abençoada. Amém?